Olá, eu sou Gutenberg Lima e estou aqui para conversar com você sobre o trabalho Ensino Remoto no Ensino Superior de Música, um relato sobre a prática de estágio docência. Esse trabalho é assinado por mim e pela professora Jussiane Beltrame, doutora em música pela Unirio e professora do Departamento de Educação Musical da UFPB. Através desse trabalho, a gente vem relatar as experiências vivenciadas no estágio docência, do período em que eu estive cursando o curso de mestrado também na Universidade Federal da Paraíba. Bom, o trabalho está organizado em dois tópicos e as considerações finais. O primeiro sendo a contextualização de tudo aquilo que a gente se inseriu, né, de como a gente se inseriu para poder fazer o estágio de docência. E o segundo sendo dedicado à trilha pedagógica remota, ou seja, quais ações foram realizadas no decorrer do estágio de docência. E concluindo aí com as considerações finais. E para começar, eu gostaria de trazer essa citação da Edmeia Santos, que ela diz assim: não é o ambiente online que define a educação online. O ambiente, a interface, condiciona, mas não determina. Tudo dependerá do movimento comunicacional e pedagógico dos sujeitos envolvidos para a garantia da interatividade e da cocriação. Então, esse é um ponto-chave e norteador da concepção que nós tomamos no decorrer de todo o componente curricular e todo o estágio de docência. Já aproveito para comentar que todas as citações que forem comentadas e assinaladas no decorrer dos slides e da apresentação vão estar constadas na descrição desse vídeo. Bom, então para contextualizar o estágio de docência foi realizado, né, foi realmente um estágio de docência durante o ensino remoto, durante o momento aí de pandemia que ainda estamos vivendo, e aconteceu em um curso de licenciatura em música, mais especificamente no componente curricular chamado Metodologia do Ensino da Música 5, um componente que ele é dedicado aí ao estudo das relações das tecnologias e a educação musical, né, tomando aí como concepção base teórica a ideia da educação online apresentada por Santos, que é mais ou menos aquilo que a gente trouxe agora na citação, né, pensar que a educação online acontece entre pessoas através de interação, através de cocriação, através de participação, não necessariamente o fato de estar online, mas estar conectado a pessoas e interagindo online. Então, nós buscamos desenvolver práticas pedagógicas que refletissem sobre o ensino de música com as tecnologias contemporâneas, em especial nesse cenário de ensino remoto. Para cada atividade desenvolvida, houve a inserção de ferramentas tecnológicas e digitais visando a sua aplicação pedagógica, mas também a própria exploração e a reflexão dessa prática. Bom, para comentar sobre a educação online, a gente tem esse quadro aí, esse infográfico, com alguns pilares do que a gente pode entender como educação online, que seria o conhecimento como obra aberta, a curadoria de conteúdos online, as ambiências computacionais diversas em vários ambientes online, a aprendizagem que acontece colaborativamente, a conversação e interatividade entre todos os sujeitos, as atividades autorais, onde as pessoas podem colocar aí a sua autoria nas suas produções, a mediação docente ativa, ali mediando realmente o processo de ensino-aprendizagem, e a uma avaliação baseada em competências formativas e colaborativas, também avaliações que favoreçam a interação e a colaboração. Bom, seguindo em frente, nós vamos comentar um pouco sobre a trilha pedagógica remota, aquilo que de fato foi sendo realizado no decorrer da prática de estágio docente. Bom, no início das aulas, foi enviado um questionário exploratório para que os alunos pudessem responder e foi utilizado o aplicativo de formulários online, o Google Forms. Através das perguntas realizadas, foi possível traçar um panorama ali das percepções que os estudantes tinham sobre as suas relações com a tecnologia digitais e com relação às suas próprias práticas pedagógicas e ou musicais, né? O mesmo dispositivo também foi utilizado para a criação de um dispositivo pedagógico, o mesmo aplicativo, perdão, para a criação de um dispositivo pedagógico que visou oferecer uma leitura guiada do artigo Educação Musical, Tecnologias e Pandemia, um artigo escrito pelo Matheus Barros lá no começo da pandemia. Né? Inclusive, caso você queira ter acesso a esse dispositivo pedagógico, o link também vai estar na descrição desse vídeo. Após uma semana de leitura assíncrona, de orientação e de uma semana assíncrona para a leitura desse texto, o debate foi conduzido através, né, e partindo das respostas escritas no formulário,
Assim, a discussão do artigo partiu daquilo que os próprios alunos produziram enquanto pensamento crítico. Não houve leitura do texto, nem nada. A partir das respostas que os alunos iam colocando, né, do que eles iam sendo estimulados a debater e colocarem, que a discussão foi montada. Avançando um pouco mais nas práticas pedagógicas da turma, nós tivemos encontros síncronos, né, através do Google Meet e também momentos assíncronos como esse da leitura guiada. Todos os encontros tinham aí talvez uma duração um pouco menor do que o que teria em sala de aula presencial, até para favorecer outras ambiências e outros processos que pudessem ser acontecendo. Nós utilizamos, então, da metodologia chamada ABP, Aprendizagem Baseada em Problemas, que de modo muito sucinto, né, seria a gente estimular o processo de aprendizado através da resolução de problemas. E esses problemas que foram propostos para, disciplina, para os alunos da disciplina, né, os estudantes, eram exatamente situações em que, durante a pandemia, durante o ensino remoto, o estudante, o professor, no caso o professor, né, se via precisando dar aula para seus alunos em diversos contextos e ele tinha que resolver esse problema de conseguir dar aula no ensino remoto. A gente partiu exatamente do problema que todo mundo estava vivendo, né? Então, a turma foi dividida em 5 grupos, contemplando 5 cenários onde há o ensino de música. De modo, né, geral, né, os 5 cenários foram a educação básica, com foco na educação infantil, a educação básica, com foco no ensino fundamental, o ensino de teoria musical em projetos sociais, o ensino de teoria em escola especializada e o ensino de instrumentos musicais em aulas particulares. A organização em grupos visou ainda, né, favorecer o aprendizado em rede, de modo colaborativo, através da conversação entre todos, né? É importante a gente destacar que em todos os grupos eles utilizavam a ferramenta de edição de texto compartilhado, né, o Google Docs, de modo que todo mundo poderia, todos os participantes do grupo poderiam editar simultaneamente o arquivo e nós, né, tanto a professora docente da disciplina quanto eu, enquanto estagiário, também poderíamos acompanhar e ir comentando e orientando, né? Então, todos os grupos foram orientados a desenvolver um plano de aula, ao primeiro plano de aula, né, daquele momento. Eles tinham que desenvolver o plano de aula com tudo que consta, né, com tudo que é necessário dentro de um plano de aula e executar esse plano de aula, executar essa aula para a própria turma, né, inclusive fazendo esse exercício aí de planejar e de executar tudo isso compartilhado com a própria turma. Então, o momento de execução dos planos, né, por cada grupo, foi um momento bastante frutífero, né, para toda a turma. Né, a gente percebeu que os desafios iam surgindo no decorrer da aula, né, no decorrer da aula que era, de certa forma, simulada, mas uma aula que foi pensada e executada dentro da própria turma, né? Então, a gente percebeu que os desafios surgiram, mas, no entanto, as soluções eram tomadas em conjunto e ali no time, na hora, como é a própria prática docente, né? Após as 5 aulas, ou seja, após a execução das aulas planejadas pelos 5 grupos, após essas 5 aulas, houve um momento de reflexão geral sobre as atividades realizadas, desde o planejamento e todos os seus desafios também para fazer um planejamento, quanto da própria execução, isso tudo dentro de um cenário do ensino remoto. Então, os próprios alunos apontaram aí as suas percepções, havendo um retorno dos orientadores durante todo esse processo, né? A gente acompanhou durante todo o momento, deixou eles caminhando e também foi comentando e discutindo sobre as nossas percepções. Bom, e para concluir, nós podemos pensar que planejar, executar, avaliar e refletir a ação pedagógica em um componente curricular no curso de licenciatura em música tornou-se possível desenvolver, assim, habilidades e competências pedagógicas profissionais, mesmo em um cenário de mudanças e desconhecimentos, né? O ensino é remoto. Para mim, enquanto estagiário docente, foi um desafio, né, fazer esse estágio em um ambiente online. Para a própria professora, orientadora, supervisora, também, mas a gente se juntou e se juntou com os alunos, a gente abarcou esse universo aí do ensino remoto, trouxe para ele as próprias tecnologias que necessariamente, né, a gente estava convivendo e inseriu as práticas pedagógicas mediadas com as tecnologias e ao mesmo tempo refletiu sobre essas práticas, de modo que as tecnologias elas se fizeram presentes desde a ementa do componente curricular, passando pela materialização das práticas pedagógicas no todo, né, até a discussão e a reflexão crítica de todos esses processos.
ter um contato no momento da atuação, do estágio de docência nesse cenário, nos conduziu então a repensar, né, nas práticas docentes e que se desenvolvem através de tecnologias digitais e também pensar como desenvolver ações pedagógicas que sejam significativas e atentas ao contexto digital. E pensar também que toda essa reflexão que a gente vem fazendo acerca da cultura digital, acerca dos aprendizados que estamos tendo, né, e do todo o processo de educação online que a gente tem vivenciado e tem experienciado, vai reproduzir e vai impactar também nos nossos processos pedagógicos pós-pandemia. Então, todos esse arcabouço, essas experiências que vêm sendo desenvolvidas serão com certeza frutos e frutificantes para pensarmos aí uma educação musical que esteja atenta também ao contexto digital, aí a longo, médio e longo prazo. Então, agradeço sua participação e a atenção de você. Nos encontramos aí nos comentários e até logo.